Amém, meus irmãos? Eu queria, antes de nós começarmos, orar, se assim nós pudermos, tá bom? Eu quero te fazer esse convite. Você aí onde você está, você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos dedicar esse momento ao Senhor, porque de fato é um dia muito especial e, como diria o moço do profeta, para uns pode ser apenas um sinal de uma pequena nuvem, talvez não vai dar nada, mas para nós é um sinal de grandes chuvas, né? Deus está inaugurando um novo tempo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, e nós louvamos ao Senhor por isso. Amém? Então vamos orar, dedicar ao Senhor esse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós queremos te engrandecer, Pai, neste dia. Engrandecer, Pai querido, porque o Senhor é perfeito e o seu amor dura para todo sempre. E aprove a Ti, Deus querido, que nesta noite, no dia 2 de julho do ano 2026, nós inaugurássemos, Senhor amado, esse novo tempo na nossa vida. Pai querido, bem sabemos que muitos outros irmãos de outros lugares já estão bem à frente, mas nós, Pai querido, arrancamos hoje. E nós te damos graça, Pai querido, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nunca nos deixe esquecer, Pai querido, do propósito do nosso ajuntamento. Que o Senhor, Deus querido, nunca nos deixe esquecer, Pai querido, do porquê estamos aqui. Porque o Teu nome, Senhor amado, ele precisa ser glorificado sobre a nossa vida. Então nós oramos, Pai querido, para que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que em cada coração, Pai querido, o Senhor firme ainda mais profundas as raízes, Pai querido, da verdade do Teu Evangelho. E que nós possamos, Pai querido, crescer em Ti, para louvor e glória do Teu santo nome. Nos dê, Senhor amado, a estratégia do céu, nos dê, Pai querido, a direção do céu, porque se o Senhor estiver à frente, Pai, nada nos poderá deter. Oramos, Pai, e desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, joia? Bom, então vamos lá então. Nós escolhemos, irmãos, começar por esse tema de escatologia, porque nós poderíamos escolher qualquer outro tema das Escrituras, mas eu acho que esse é um tema muito propício para o tempo presente, porque a cada dia que passa, irmãos, nós estamos mais perto do fim dos tempos, né? Se lá atrás o apóstolo João já dizia assim, olha, vigiai, gente, porque já é a última hora. Aí depois mais um pouquinho ele vai, aumenta mais um pouquinho, olha, gente, já está chegando, são os últimos momentos, né? Enquanto Pedro fala dos últimos dias, João vai falar assim, ó, já é a última hora, os últimos momentos. Então, se lá atrás já era a última hora, os últimos momentos, imagina como não é hoje, quase 2.000 anos à frente. Então, a gente está mais perto ainda. E nós precisamos, irmãos, ter a convicção no Senhor, que a promessa não falhou, amém? Não falhou. Nós precisamos seguir muito convictos nisso. A palavra do Senhor, ela permanece sem falhas, amém? Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui para nossa meditação esse círculo, né, que eu até pedi hoje para a inteligência artificial me ajudar a fazer. Seria um grupo de estudos e a respeito também dessa questão com essa Bíblia e com esse tema de 1 Coríntios 11, 23 aqui. Qual que é o raciocínio? É um grupo de estudos bíblicos, palavras simples, não porque nós somos ligados diretamente a uma igreja que tem esse nome, mas porque é a maneira como nós buscamos viver e compartilhar a palavra, uma palavra que é simples, que alcança os corações, que alcança as nossas vidas pela simplicidade, forma de falar, porque simples é o dono da palavra. Essa Bíblia com esses raiozinhos aqui, foi de propósito também, né? Eu pedi para ser colocado dessa forma, no sentido de um conhecimento saindo das Escrituras. Esses três símbolos aqui em cima são também propositais, porque a palavra nos diz em 1 Coríntios que havendo dons eles cessarão, o conhecimento cessará, mas a fé, a esperança e o amor permanecerão para sempre. Então esses são pontos principais para nós seguirmos. Esse texto aqui, irmãos, de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, é o texto que geralmente nós iniciamos lendo na Santa Ceia. Paulo vai dizer assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E esse, irmãos, eu queria que vocês tivessem que seria o trilho principal pelo qual eu vou percorrer. Porque eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que de fato eu recebi do Senhor, o que eu acredito, o que eu aprendi. Então, se em algum momento, mais à frente, Deus nos trazer um outro entendimento, Deus nos trouxer uma outra visão a respeito da palavra, nós vamos buscar crescer e compartilhar com os irmãos. Mas hoje, o que eu vou compartilhar é aquilo que de fato eu acredito. É onde eu creio que está a verdade das Escrituras. Amém? Então vamos continuar aí
no nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, palavras do Senhor que nos diz que Ele vai vir, não vai demorar, e nós precisamos estar atentos para guardar aquilo que nós temos, para que ninguém tome aquilo que é nosso no Senhor. Joia? Então a gente começa hoje com sinais e certezas dessa segunda vinda do Senhor Jesus. Lembrando que segunda vinda para nós, que somos cristãos, para os judeus, por exemplo, eles não acreditam que Jesus é o Messias, que tantas vezes foi profetizado no Antigo Testamento. Então, para eles, o Messias ainda nem vive. Eles estão aguardando a primeira vinda e nós já estamos aguardando a segunda. Amém? Esse Messias que eles vão receber como sendo a primeira vinda, na verdade, é o anticristo, que a palavra nos traz. Joia? Vamos lá, então. Bom, antes de nós seguirmos, eu queria deixar para os irmãos assim, um posicionamento e um conselho, que são muito importantes. Primeiro posicionamento é que a nossa base de estudo, de fé, conduta de vida, é a Bíblia Sagrada. Amém? E por que é a Bíblia Sagrada, pastor Vitor? Porque a gente é crente, uai. Se a gente fosse muçulmano, seria o Corão. Se a gente fosse espírita, seria o Evangelho segundo Kardec e tantos outros. Então, você, meu querido, que é crente no Senhor, que é cristão, sabe que a sua base de fé, conduta de vida, conduta prática, precisa ser a Bíblia Sagrada. Eu trouxe alguns versículos para nós pensarmos. Olha só. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavras de Paulo a Timóteo, palavras de Pedro. Olha, antes de mais nada, irmãos, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus guiados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, 20 e 21. O que acontece, irmãos? Isso aqui é importante nós meditarmos, porque a própria Bíblia já está se antecipando alguns questionamentos que poderiam vir no futuro. Falei assim, olha, a profecia ela não é de interpretação pessoal. Por isso a gente vai ver, irmãos, muitas pessoas que conseguem decorar a Bíblia, citam a Bíblia como um livro de história, um livro esqueci a palavra. Um livro de história mesmo, um livro de filosofia e tantas outras questões, mas não depreendem dela a revelação do Senhor, porque a própria Bíblia diz assim, essa escritura não é de interpretação particular ou pessoal. Porque a profecia não foi proveniente de nenhuma mente humana, de nenhuma pessoa que por si só quis escrever. Foram homens que falaram da parte do Senhor. Amém? Homens inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Isso nós precisamos ter de forma muito clara para a nossa vida. Bom, seguindo, palavras do Senhor Jesus. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Agora, eu queria convidar os irmãos, depois que a gente falou do posicionamento, para a gente ver algumas imagens antes de a gente falar do conselho. São imagens que eu peguei da internet, obviamente, já são até conhecidas. O que a gente consegue ver nessa imagem aqui, meus irmãos? Se alguém quiser comentar aí ou só responder para si mesmo, o que é a primeira coisa que você consegue enxergar aí? Essa é uma das imagens que a gente chama de ilusão de ótica, né? A gente pega na internet e a gente acaba achando. Então essa é uma, essa aqui seria outra. O que vocês conseguem enxergar aí? Essa aqui seria outra. Essa aqui seria outra. E essa aqui seria outra. São várias imagens que todas elas trazem um cunho de uma ilusão de ótica, sobre a dificuldade de nós enxergarmos claramente aquilo que está diante dos nossos olhos. Né? Essa primeira aqui, na verdade, embora pareça um senhor, né, com a mão no peito aqui, a gente tem um senhor aqui, do lado de cá, com uma bengala. A gente tem uma senhora com um neném no colo e um conjunto de palhas, né, por trás dela aqui. Essa aqui de cima é um cachorro que está deitado sobre uma coxa de urso. Então parece que um ursinho está aqui, mas na verdade as pernas é do colchão de baixo, né, da coxa de baixo. Esse aqui é uma senhora ou um homem, não sei, está sendo jogado no colo de uma moça. Então essa cabeça é dessa moça aqui, esse homem está segurando. Esse outro aqui tem uma pessoa deitada com as pernas para cá e aqui tem um cachorro, dando a princípio uma ilusão de que seria uma pessoa e as pernas de cachorro. E por fim essa história, essa aqui que é uma imagem muito clássica, né? Que a gente parece que esse aqui é menor,
do que esse, mas quando a gente vai medir, na verdade, os dois são exatamente do mesmo tamanho, se tratando de uma ilusão de ótica. Por que, irmãos, que eu trouxe isso aqui? Para nós pensarmos que essas imagens que foram produzidas, algumas ao acaso, outras de forma proposital, por outros homens, já desafiam a nossa mente. E muitas vezes, quando nós olhamos para essas imagens, nós não temos respostas de imediato. Eu escolhi essas, mas poderia ter colocado tantas outras para poder ilustrar isso que nós estamos dizendo. São imagens que a gente olha e a gente não consegue uma resposta para a nossa mente de forma imediata. E aí, eu também coloquei aqui embaixo para nós pensarmos, o QI de Einstein. O QI de Einstein, irmãos, é mais ou menos entre 160 e 190. Muito acima do QI médio, de uma pessoa comum. Acontece que Einstein, se a gente for pesquisar na internet, ele nem é um homem um recordista de QI. Recordista hoje já está quase na casa de 300. Mas mesmo Einstein na casa de 160, 190 de QI, a história conta que as pessoas que iam às palestras de Einstein saíam das palestras sem ao menos entender do que ele estava falando. Não é nem entender o que, não. É como se ele saísse da palestra e falasse assim, gente, qual que era o assunto que ele estava falando mesmo? E aí, irmãos, por que eu coloquei um posicionamento, que é a nossa base é a Bíblia Sagrada, que nós falamos no slide anterior, e também um conselho. Qual conselho que é esse, pastor Vitor? O conselho, irmãos, é nós olharmos para essas imagens, nós olharmos para as palestras que Einstein dava, e entender que se nós, como seres humanos, muitas vezes temos dificuldade de entender e de interpretar o que outro ser humano produz, como nós, irmãos, vamos ter a audácia de querer entender e interpretar tudo que o nosso Deus produz? Como que a nossa mente limitada ela vai tentar compreender a mente ilimitada de Deus? Como, irmãos, que nós, na nossa curta vida, vamos querer colocar Deus contra uma parede e arrancar dele todas as respostas que nós queremos, se a gente tem dificuldade, muitas vezes, de entender a sabedoria ou a inteligência de outro ser humano? Então, quando eu digo um conselho, o conselho é submeta-se à palavra do Senhor e ao dono dela, que é o próprio Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Vai ter muitas situações que você não vai ter resposta lógica para a sua vida. Você não vai ter uma resposta plausível que te convença no seu intelecto. É por isso que a palavra nos manda andar por fé, porque a fé ela vai suplantar a nossa razão em muitos aspectos. Então, o conselho para a nossa vida, não só nessa série de estudos que nós vamos fazer, mas em todos os outros é submeta-se à soberania de Deus. Submeta-se à autoridade da palavra, porque é a palavra, irmãos, que pode direcionar a nossa vida. E essa palavra ela precisa ter esse peso de autoridade na nossa vida. Olha só. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então Deus já está deixando claro, falei, cara, o meu pensamento, o meu caminho, ele é muito superior ao seu. Não tem como nós, irmãos, com essa mente que nós temos, tentar colocar Deus dentro de uma caixa, entendê-lo, esquadrinhá-lo. Porque se nós pudéssemos entender tudo de Deus, nós éramos deuses e não ele. E nós precisamos tomar esse cuidado. Olha que outro texto interessante. Onde estava você quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre que foram postos? Ou quem colocou a pedra de esquina? E segue o texto. Esse segundo texto aqui, irmãos, está falando de quando Jó estava reclamando com Deus a respeito da sua situação, por conta da provação que ele estava passando. E ele começa a questionar Deus, querendo jogar a culpa para cima de Deus. E Deus falou com ele, cara, quem é você? Onde é que você estava quando eu fundei a terra? Onde é que você estava quando eu lancei o alicerce dos céus? Quando eu dei limite para os mares? Quando as estrelas da alva cantavam durante a criação? Onde você estava, Jó? Então, irmãos, talvez essa seja a mesma pergunta para nós, que o Senhor faça para nós diante de alguns questionamentos que a gente faça, querendo entender tudo. Deus fala assim, rapaz, se põe no teu lugar, recolha essa tua insignificância. Onde é que você estava quando eu estava construindo tudo? Aí diz a palavra, quem primeiro deu a Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem disse para ele, faz isso? E ele fez. Ou então, faça aquilo? E ele fez. Irmãos,
Ó profundidade das riquezas, do Senhor é perfeito. E aí, olha só que interessante. Eu coloquei até uma hashtag amarelinho no canto aqui, ó. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta profecia ou desta lei. Então vamos abraçar aquilo que nós já temos de entendimento, aquilo que nós já alcançamos no Senhor, vamos agarrar nessas âncoras, e aquilo que nós ainda não compreendemos, irmãos, que a nossa mente, nosso intelecto ainda não alcançou, que nós tenhamos a humildade para nos submetermos à autoridade do Senhor. Entendemos, irmãos, que, como o próprio Senhor Jesus disse, olha, gente, eu tenho tanta coisa para falar, mas ainda não dá para falar agora porque vocês não podem suportar. Talvez algumas coisas nós ainda não aprendemos porque ainda não podemos suportar. Então vamos continuar crendo no Senhor firmes. É um posicionamento e um conselho para nós seguirmos. Bom, vamos lá. Questão seguinte: o que nos faz, irmãos, esperar com tanta convicção, né, pela volta do Senhor? Onde é que estão as nossas bases? Como nós dissemos lá em cima, olha só, as nossas bases estão na palavra do nosso Deus, aquele que nunca falhou e nem falhará. Nele e em sua santa palavra estão as nossas convicções. Irmãos, isso precisa ser muito claro em nosso coração. Amém? A gente precisa isso ter uma forma tanto com muita convicção para nós. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá como a chuva serôdia que rega toda a terra. A chuva serôdia, irmãos, são as últimas chuvas, aquela que chega concluindo o processo. Tem a temporã, que são as primeiras chuvas, e a chuva serôdia, que são as últimas chuvas. Então, como a alva, né, assim como o dia ele vai amanhecer, também a questão da vinda do Senhor é certa. Bom, vamos lá. Algumas bases, irmãos, para a nossa convicção que nós precisamos ter. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, palavras de Jesus: eu vou preparar o lugar e depois eu vou voltar outra vez. Virei de novo e vos levarei. Então, convicção para a nossa fé. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, olha aqui, a segunda vez, sem pecado. Para quem? Para os que o esperam para a salvação. Irmão, isso aqui é muito importante, olha que texto chique. Está nos dizendo o seguinte, olha, quantas vezes o homem vai morrer? Uma vez. E depois disso, o juízo. Então, esse negócio de ficar reencarnando um monte de vezes para poder melhorar não tem base bíblica. Amém? A palavra diz que nós só vamos morrer uma vez. Amém? Então diz assim, ó, Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados, mas ele vai voltar uma segunda vez, sem pecado. Por que sem pecado? Porque na primeira vez ele se fez pecado por nós. E agora, sem pecado, ele vai voltar para aqueles que o esperam para a salvação. Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, quem estava vendo Jesus? Os discípulos. Ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então ele está dizendo assim, olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma que ele foi. E a gente vai ver a palavra do Senhor, o profeta dizendo que quando ele voltar, ele vai descer com os dois pés no Monte das Oliveiras, irmãos. Vai fender o monte ao meio. Amém? Palavras do Senhor, base para a nossa fé. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Quem que já dorme? Os que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que com Jesus dormem, ou em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. O que ele vai dizer pela palavra do Senhor? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Irmãos, foi sobre isso aqui que a gente falou na última quarta-feira, lá na igreja. Olha, quem estiver vivo não irá preceder aquele que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor onde? Nos ares. Agora observe que o texto que a gente acabou de ler no slide anterior dizia que Jesus vai voltar e colocar os dois pés no Monte das Oliveiras. Aí eu pergunto, ele vai colocar um pé no Monte da Oliveira ou a gente vai encontrar com ele nos ares? Então o que acontece? Aqui a gente tem uma divisão entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor. Amém? E aí, irmãos, só uma pausa aqui para a gente reforçar aquilo que a gente sempre fala lá no nosso encontro presencial lá. Irmãos, existem muitas visões diferentes a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Uns vão acreditar na pré-tribulação, outros na pós-tribulação, outros na mesotribulação, tem os amilenistas, os milenistas, muitas visões diferentes, amém? E é importante você respeitar todas, porque nas coisas que são essenciais, nós precisamos ter unidades. Nas coisas que não são essenciais, ou seja, que a Bíblia nos permite pensar de outra forma, tenhamos liberdade, mas em todas elas que nós tenhamos a caridade ou amor, que a gente saiba respeitar a visão do nosso irmão, se ele pensa diferente, amém. Se a Bíblia permite ele pensar diferente, que pense diferente, amém. Essa é a nossa maneira de enxergar o texto, de aprender, né, e de ensinar, amém. Bom, outro texto aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? E se a gente continuasse lendo na sequência, Paulo ia dizer assim: o aguilhão da morte é o pecado. Mas agora que nós fomos transformados, os pecados não têm mais poder sobre nós. Cadê o seu poder, morte? Sobre um corpo que é incorruptível? Cadê o seu poder, morte, sobre um corpo que é imortal, que está glorificado no Senhor, assim como o corpo do Senhor o é? Palavras do Senhor que dão base para que nós tenhamos convicção, irmãos, de que existe uma vida no porvir, existe uma vida com o nosso Senhor. Amém? Bom, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Pensa comigo aqui, olha só. Todas as tribos da terra, todas as pessoas da terra, todas as nações da terra vão fazer o quê? Se alegrar? Não. Vão se lamentar. E por que vão se lamentar? Porque nesse grupo aqui não está mais aqueles que vão se alegrar quando verem o Filho do Homem. Amém? Olha que diferença aqui. Uns vão se lamentar. Esses que vão se lamentar são os que não receberam o Senhor, que ignoraram, que abriram mão da aliança que foi proposta por 2000 anos. Amém? Então nós precisamos estar ligados nessa convicção. Outro texto. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja bem, o Senhor Jesus dizendo assim, ó, o Senhor há de vir. É uma certeza, é uma convicção, meus irmãos, é inegociável. Então são palavras do Senhor que vão servir de base, de firmeza, para que nós tenhamos essa convicção na nossa vida. Esse grande dia, irmãos, está muito perto. Amém? Eu creio.
Eu creio que está muito perto e a gente tem vivido coisas muito estranhas nos nossos dias. Está muito perto esse grande dia do Senhor. Vai chegar muito depressa. O dia do Senhor será terrível. E até mesmo os homens fortes e valentes chorarão amargamente. Palavras do profeta Sofonias. E como será esse dia? Olha só que interessante. Encerrando aqui a nossa série de versículos. O Senhor ele vai nos dar uma amostra para a gente ter uma referência. Ele diz assim, olha, como é que vai ser isso? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção aqui, olha. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam? Vida normal. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até quando isso? Até que Noé entrou na arca. Mas olha que detalhe, irmãos. Noé entrou na arca e o povo? O povo não percebeu. Quando é que o povo percebeu? Quando veio o dilúvio que levou a todos. E da mesma forma também será a vinda do Filho do Homem. Agora vamos pensar aqui comigo. Como eram os dias de Noé, irmãos? Como é que era aquela geração que a Bíblia diz que o Senhor olha para a terra, se arrepende de haver criado o homem e decide destruir tudo? Era um tempo fácil? Era um tempo de gente fina? Não, era um tempo de gente muito estranha. Ou como diria a musiquinha do Diante do Trono Kids, todo mundo era mau, salvo Noé, que a Bíblia diz que ele era puro em suas gerações. Pois bem, coloquei uma arca aqui para ilustrar exatamente esse contexto da arca. Veja bem, aqui a gente tem várias ilustrações, né? O que Noé estava fazendo aqui em cima, irmãos? Se a gente analisar, Noé está apontando para a arca, várias pessoas olhando aqui de baixo para cima, uns rindo, outros com a mão no queixo aqui, outro com aparência de zombaria, tipo assim, olha a ideia do Noé, rapaz. Cada um com um tipo de comportamento diferente. E aí pensa comigo aqui, veja bem. Por que Noé construiu uma arca, irmãos? Por quê? Ele deu na telha, acordou assim, não tem nada para fazer, eu vou fazer uma arca. Será que foi por isso? Claro que não, irmãos. A gente vê nesses textos aqui, Gênesis 6, 11, 13, 17, 18, que ele só construiu a arca porque ele recebeu uma incumbência da parte do Senhor. Noé recebeu do Senhor uma instrução para construir algo que serviria de refúgio contra algo que viria. Então, assim, Noé construiu uma arca. Agora, enquanto Noé estava construindo a arca, ele pregou, irmãos? Ele foi um pregador do evangelho? A palavra diz que sim, que Noé pregou a sua geração. Noé, através da sua conduta, da sua maneira como conduzia, os seus trabalhos, conduzia a sua família, como ele era comprometido com a missão que Deus havia dado para ele, ele serviu de instrumento de pregação. Agora, qual foi o resultado dessa pregação? O que houve com toda aquela geração, irmãos, que recebeu a pregação de Noé? Toda ela entrou na arca ou toda ela foi condenada? Certamente você sabe a resposta. Olha aí, todo mundo afogado. Então, o que condenou essas pessoas? Hebreus 11, 7 vai dizer que a fé de Noé, a convicção de Noé, a conduta de Noé condenou o mundo. E aí, irmãos, é importante nós pensarmos, nós também precisamos ser pessoas que condenam o mundo, não apontando o dedo na cara do nosso próximo, mas a nossa conduta, irmãos, ela precisa ser um instrumento para denunciar o pecado. Porque a palavra diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque eles amavam as trevas. E a luz, irmãos, ela revela as obras das trevas. Então você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você está num lugar posicionado, a sua conduta denuncia aquilo que está errado. Aconteceu então que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Onde é que Noé estava dentre esses 7 dias aqui? Ele estava dentro da arca. Onde é que estava, pastor Vitor? Lá em cima, Gênesis 6, 22. Noé fez tudo como o Senhor fez. E Gênesis 7, 1. Deus determinou.
entra tu e tua casa na arca. Então ele já tinha entrado na arca. Só depois de 7 dias é que as águas foram observadas, foram manifestas sobre a vida das pessoas. Joia? Então vamos lá. Olha só, quem fechou a arca? Gênesis 7,16. O Senhor fechou a porta da arca. Irmãos, a arca está aí, ó. Tem 2000 anos que o Senhor está com a porta da arca aberta. Nós estamos pregando para pessoas através da nossa vida, através das nossas palavras, convidando as pessoas para entrar na arca. Mas o Senhor também vai fechar a porta dessa arca. Amém? Isso é muito sério, a gente precisa estar atento nisso. Joia, olha só. Noé sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. Ele não se importava com os comentários pejorativos, os zombadores de seus contemporâneos. Ele sabia de quem havia recebido as instruções. Esse, irmãos, é o X da questão. Saber quem é que está nos instruindo. Por isso que eu falei das nossas bases. Quais são as bases que nós temos? Porque se nós tivermos a Bíblia Sagrada em mais alta conta e se nós tivermos essa palavra como âncora para a nossa fé, não interessa se as pessoas vão zombar, se elas vão rir, porque nós sabemos de quem nós recebemos essa palavra. Noé ouviu uma única vez e foi suficiente para trabalhar por quase 100 anos sem abrir mão da promessa e da convicção da obra que estava realizando. Quando a arca ficou pronta, eles entram. No ano 600 da vida de Noé, as fontes do abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Assim, houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Palavra do Senhor. Para pensarmos, irmãos, como é que as pessoas ficaram quando viram as primeiras formações de nuvens? Isso eu gosto de pensar. Porque imagina essa quantidade de chuva. Talvez formou a nuvem. Quando fala que rompeu a fonte do abismo, será que não começou a brotar uma aguinha? Será que não houve sinal nenhum? Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Se eles olham para aquele cenário todo, e a gente precisa lembrar que provavelmente não chovia naquele tempo. Gênesis 2, 5, 6 diz que não chovia sobre a terra, era um vapor que saía e que brotava, né? Que regava a face da terra. Então, eu creio, irmãos, que 3 sentimentos podiam ser encontrados naquele cenário de nuvens espessas e escuras, né? Que estavam se formando nos céus. Então, olha só, irmãos, 3 sentimentos podiam ser encontrados naquele cenário de nuvens espessas. Pois bem, ou as pessoas iam olhar com displicência e distração, talvez nem percebendo a formação das nuvens, é uma possibilidade. Outra possibilidade, as pessoas olharem para o céu e falarem assim, cara, que coisa estranha, eu nunca vi esse negócio no céu não, hein? Que coisa estranha, tá me dando medo do que pode acontecer. É uma outra possibilidade. Ou então, olhar para o céu e ter alegria e convicção pela proximidade do cumprimento da promessa. Aí eu pergunto, qual dessas opções, irmão, você acha que Noé estava? Quando Noé olhava para o céu e percebia assim, opa, são muitos sinais nos céus de que aquilo que Deus me prometeu está prestes a se cumprir. Você acha que ele agiu com displicência? Que ele ficou com medo? Ou que ele se alegrou? Agora eu pergunto, em qual dessas opções nós estamos hoje, irmãos? Porque a gente não está vendo nuvens espessas nos céus, mas a gente também está vendo sinais no céu, sinais na política, sinais na igreja. E aí qual que é a nossa conduta? Com a arca preparada e atenta aos sinais, Noé certamente se alegrava a cada trovoada, a cada formação de nuvens, porque estava chegando a hora de sua redenção. Olha a palavra do Senhor Jesus. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saibam que está próximo, às portas. Aleluia! Olha só, irmãos, o cenário é o mesmo para todo mundo. O ímpio via a nuvem, o crente via a nuvem, o cético via a nuvem, o macumbeiro, o espírita, o daqui, o de lá, todo mundo via a nuvem. A questão é como que cada um interpretava o sinal que estava recebendo. A visão e o posicionamento não são os mesmos. Uns olhavam para a chuva, gente, oportunidade de brincar, olha que coisa nova, que coisa diferente está acontecendo. Outros olhavam, tentavam se ali.
Olha aí, irmãos, na internet, gente fazendo bunker para tudo quanto é lado. Você acha realmente que o bunker que o Zé, que o João está construindo, vai protegê-lo da ira que está para vir sobre toda a terra? Não vai. Tem também aqueles, os desavisados, que vão ser pegos de surpresa quando a chuva começar a cair. Quando o juízo do Senhor começar a ser derramado, assim, aconteceu mesmo. Pois é, irmãos. Agora, quem está protegido sob Jesus está guardado no guarda-chuva. Ele e a sua casa. Estar atento e vigilante é estar com guarda-chuva até em dias de sol, irmãos. Quem fica atento aos sinais, não deixa o azeite acabar até a chegada do noivo. Aleluia. Irmãos, esse é o bizu para a nossa vida. Amém? Esteja atento aos sinais. O sol está rachando lá fora. Esteja com guarda-chuva na mochila. Porque se começar a neblinar, é só uma pequena nuvem. Não. Sinal de grande chuva que está vindo. E aí, olha só. Como nós dissemos há pouco, a vinda do Senhor é certa. Porém, embora tenhamos isso como certeza, a gente não pode afirmar agora, irmãos, quando ou como será essa vinda do Senhor. Isso é importante, porque a palavra do Senhor, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente o meu Pai. Não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Faz sentido, não faz? Olha só. O Senhor deixou claro que tal data ou época exata é algo sobre o qual nós não temos conhecimento, irmãos. Então, tentar adivinhar, supor as datas, como alguns já fizeram no passado, vai ser dia tal, vai ser em tal circunstância. Irmãos, é ir contra as escrituras e é perder tempo. Tanto para quem está fazendo as afirmações, quanto para as pessoas que estão seguindo as afirmações. Por isso, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Irmãos, eu não quero ser o paladino da justiça, né? Mas a palavra nos diz que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Então, se você estiver na igreja, o camarada começou a pregar, vai ser dia tal, vai ser tal circunstância. Irmãos, a palavra é o fiel da balança. Amém? Eu falo isso para os irmãos da nossa igreja. Se eu estiver pregando ali, pregar um negócio que não está na palavra, você sabe que está na palavra, irmão, me tampa uma pedra, me tira lá de cima. Por quê? Porque a palavra que vai balizar, olha, a palavra do seu pastor vai passar, a palavra do bispo vai passar, do cantor vai passar, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Elas precisam ser o alvo da nossa âncora. Amém? Então, olha só, ir contra as escrituras não é sábio, não é uma coisa inteligente para a vida do homem, em especial para o cristão. Vamos lá. O propósito do Senhor Jesus, ao citar o exemplo do ladrão que vem de forma inesperada, não é deixar o pai de família às cegas e sem opção com relação à sua visita. Antes, ao contrário, ao invés disso, é deixá-lo vigilante e atento aos sinais de sua volta e que poderiam indicar a chegada do ladrão. Barulhos, ondas de furtos, gritos na vizinha. Coloquei até um ladrão de galinha aqui do lado, Poxa, você não sabe que hora que o cara vai vir roubar a galinha. Mas você está sabendo, gente, você está sabendo que tem um ladrão, uma pessoa roubando galinha aí na vizinhança? Ainda não chegou na sua casa, mas você sabe que está perto. Gente, ele geralmente usa uma blusa verde, usa um bonezinho marrom. E aí o camarada tá entrando no galinheiro, imagina as galinhas tudo fazendo barulho, irmãos, te avisando que o ladrão chegou. Então a ideia é que Jesus fala assim, olha, você não sabe que hora que o ladrão vem. Mas fica atento aos sinais, porque isso vai te ajudar a identificar. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Vocês não estão mais com o olho tampado. Por quê? Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Amém? Veja bem, irmãos. Vê se você consegue me dizer o que está acontecendo aqui. Observe os sinais. O que está acontecendo aqui? Não preciso nem falar nada. Só pelas imagens. O que você percebe aqui? Você tem um caminhão chegando, uma lona sendo montada, uma estrutura. Aqui a lona ganhando mais estrutura ainda. Aí, você vê o pátio todo montado,
um monte de panfleto sendo distribuído, de repente o grande espetáculo acontece. Irmãos, esse espetáculo aqui não acontece da noite para o dia, não. Primeiro vem um caminhão, vem a equipe técnica montando, vem o pessoal com aluno, vem o pessoal da publicidade. Tem uma série de coisas que vão acontecendo de forma paulatina para te avisar que o grande espetáculo vai acontecer. Isso, irmãos, é o que a palavra nos chama de princípio das dores. O que o princípio das dores é? Vai nascer criança. É isso que está nos mostrando e a gente precisa estar atento. Então vejamos agora, irmãos, alguns sinais que são perceptíveis e como esses sinais podem se relacionar com as verdades bíblicas. Por quê? Nós podemos olhar para a Bíblia e tentar encaixá-la no contexto atual, ou a gente pode olhar para o contexto atual e tentar encaixá-lo àquilo que a Bíblia já está falando há milhares de anos. Joia? Por quê? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. E estando assentado nos montes das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo lhes disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas em todas essas coisas são apenas o princípio de dores. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. E aí, irmãos, eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos aqui, né? São uma série de sinais que nós temos visto. Primeiro, sinais na vida da igreja. Porque a gente olha para a igreja hoje, irmãos, a gente percebe um monte de sinais que são coerentes com aquilo que Jesus disse. Falsos cristos e falsos profetas que enganarão o mundo. Tem. Faz uma análise aí, vê se você conhece pessoas que estão apresentando um falso evangelho. Estão profetizando por dinheiro. Tem, não tem? Olha aqui, ó, falsos cristos. Esse aqui é até brasileiro, ó, o Henrique Cristo, ó. Eu achei que tivesse morrido, mas não morreu, não. Ó, 22 falsos cristos tiveram fins trágicos, vários ao longo da história. Tem alguns atuais aí também, tá? Ó, estão se intitulando Cristo. Falsos profetas, irmãos. Não vou nem citar nome, não. Fazem profecias por dinheiro. Profetizam com garrafas de Stanley e de outras coisas. Essa senhorita aqui, ó, Apóstola Sol. Irmãos, ela se dizia a mulher que lá está citada em Apocalipse 12. Irmãos, não tem base um trem desse não, hein? Não tem base não. Então a gente precisa tomar cuidado, amém? Para a gente não cair na falácia do tempo atual. Por quê? A palavra do Senhor não vai passar. E a gente precisa tomar cuidado com o tipo de evangelho que a gente está recebendo. Virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábula? Historinha, mentirinha. Joia? Outro detalhe, sinais na vida da igreja. Apostasia e esfriamento. Apostasia é um abandono deliberado da fé. A pessoa quer ir embora. Sabe quando a pessoa desiste mesmo do evangelho? Não quero mais isso não, vou embora. A gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. É diferente da pessoa que, eu tô fraco, eu me esfriei. Não, a pessoa abandona de forma deliberada a fé. Outro detalhe, diminuição do compromisso e seriedade para as coisas de Deus. Você percebe isso também, irmãos?
Irmãos, tem hora que fica difícil você achar alguém que tem compromisso com as coisas de Deus. As pessoas estão assim, abandonando mesmo. Então, ó, milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas. Olha como é que está crescendo o movimento aqui, ó, dos desigrejados. Acontecendo muito. Doutrinas de demônios, irmãos. Aborto, drogas, a questão do homossexualismo, Bíblia e Evangelho como sendo algo secundário. Por que eu estou colocando isso aqui, irmãos? Porque não são doutrinas bíblicas. Não são doutrinas bíblicas. Amém? E aí, se a gente quer se posicionar como um cristão que segue a palavra vai trazer para nós alguns posicionamentos. Não tem como a gente andar, irmãos, de mão dada com isso aqui. Ó. Vou até tentar evitar as palavras agora, né? Não tem como andar de mão dada. Se o cara se diz crente e apoia o candidato, o partido que vota nessas coisas aqui, irmãos, a gente está andando na contramão. São doutrinas de demônios. Perseguição aos cristãos, missionários, países, né, contra cristãos. A gente teve na nossa igreja há pouco tempo agora o DIP, né, Domingo da Igreja Perseguida. A gente até colocou essa lista lá, ó, de perseguição. Tem os missionários que são perseguidos em campo, mas tem também uma perseguição velada, irmãos, que fica impondo discursos para os cristãos, escândalos diversos, fofoca gospel. Olha nos últimos dias como que a gente tem recebido fofoca no meio gospel. Ah, irmãos, é para a gente orar. Pois é, mas antes da gente orar, a gente compartilha, divulga para um monte de gente. É fofoca, irmãos. A gente está jogando contra o reino. Sinais do fim dos tempos na vida da igreja. Sinais nos céus. Olha lá, luz de sangue, o ano passado, 2025. Eclipses cada vez mais intensos e seguintes, né, de forma contínua. Tempestade solar, alinhamento dos planetas. Esse aqui foi o ano passado, ó. Alinhamento dos planetas. Alerta de meteoros. Agora olha que detalhe. Esse ano aqui, ó, reconhecimento de objetos voadores não identificados, alienígenas. E não é qualquer um que está falando, não, irmãos. Olha quem está falando aqui, ó. A gente está vendo isso sendo divulgado, irmãos. Como os achados. Olha, nós vamos revelar os arquivos. Vigie, irmãos, para ninguém te enganar. Vede que ninguém vos engane. Já foi profetizado pelo Senhor. Sinais nos céus. Sinais na terra. Terremotos. Esses dias nós tivemos, né, na Venezuela, terremotos, maremotos e tsunami. Aqui, olha só, os maiores tsunamis da história, terremotos da história. A gente vê magnitude e a gente vê o período deles aqui, ó. O período, ó, de 1960 para cá. O último aqui, 1906. A questão, desculpa, dos terremotos, olha aqui, ó, de 2000 a 2008, olha como que aumentou não só a quantidade, irmãos, mas a intensidade desses terremotos. Amém? A gente tem que estar atento, atento mesmo. Ó, tá rodando a rodinha aqui de novo, que lá, toda hora que rodou, caiu aqui. Será que vai cair de novo? Bom, acho que não caiu não. Ó, grandes terremotos no mundo, do século I ao século XX. Ó, século I ao XX. Chega aqui na frente, ó, 19, olha o século 20, como que teve um monte. Olha aqui, o século 19, roxinho escuro, século 20, roxinho mais claro. Olha como é que aumenta na última década. Queimadas extremas, aquecimento global, catástrofe climática. Aí eu coloquei um texto para nós pensarmos aqui, ó. Olha como é que a natureza está sofrendo. Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade de quem, irmãos? Dos filhos de Deus. Como em dores de parto. Irmãos, dores de parto é algo que é contínuo até que de fato o parto aconteça. Sinais em Israel. As figurinhas até entraram antes da hora aqui, ó. Falhou a transição. Ó, a gente vê, desde 1948, 14 de maio de 48, Israel é reconhecida como uma nação, cumprindo aí a palavra do profeta Isaías. Onde já se viu tal coisa? Pode, porventura, uma nação vir a existir num só dia
Pode, irmãos. 1948. Tinham promessas, irmãos, na palavra que eram relacionadas à nação de Israel que não poderiam ser cumpridas sem de fato ter uma nação. Então, essa nação que veio a existir nesse dia cumpriu promessas da parte do Senhor. Guerras ininterruptas. Olha aqui, ó. A gente vê desde a fundação do Estado de Israel, desde lá de trás, a gente vê guerras atrás de guerras. Acordo da fé abraâmica. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento. Esse centro aqui embaixo, aqui, ó, centro da fé abraâmica. O que consiste nisso aqui? Ó? Cristãos, judeus e muçulmanos juntos numa casa de oração da família abraâmica. Por quê? Para os muçulmanos, dia santo, sexta-feira. Para os judeus, dia santo, sábado. Para os cristãos, dia santo, domingo. Esses slides, irmão, depois eu vou disponibilizar aqui no grupo que a gente usar hoje e a gente vai adequando na próxima semana, tá joia? Então vamos lá. Ó. Aprendam, pois, a parábola da figueira, porque quando seus ramos já se renovam e suas folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Joia? Vamos lá. Ó. Sinais no mundo. Rosângela está travado. Ver aqui, ó. Para mim tá constando que tá transmitindo aqui. Tá ruim ainda? Vamos tentar ver aqui então. Seguir. Vamos lá, gente. Vou acabar aqui então. Vou seguir. Ó, sinais no mundo. A gente está vendo alteração na geopolítica, nos governos mundiais, nos blocos. A gente está vendo guerras e conflitos simultâneos. Então, esse aqui é um gráfico que mostra para nós, olha, de 2001 até 2021, quanto que de conflitos simultâneos no país aumentou. Muitos. Propostas de grande reset, moeda única mundial. A gente está vendo moeda digital, crédito social ganhando força, né, no discurso que a gente tem ouvido. A gente está vendo também a questão de captação e cadastro disso. Acho que no ano passado a gente até chegou a ver isso no nosso país aqui também, nas regiões próximas aqui também, nos países próximos. Ó, empresa escaneia íris em troca de criptomoeda. Essa capa aqui, ó, a capa do The Economist, um monte de mensagem estranhíssima aqui, ó, para o mundo inteiro. Sistema de crédito social lá no nosso país chinês, né? Nossa força de expressão, né? Lá no Partido Comunista Chinês, crédito social, Putin falando de ordem mundial e moedas para os países do BRICS, né? Tentando se desfiliar do sistema do SWIFT global. Outro detalhe, sinais no mundo, avanço em crescimento da inteligência virtual. Irmãos, está cada dia mais estranho. A gente está numa leva agora de música feita pela IA. Vigia, tá, irmãos? Não é de Deus, não. Porque a música da IA ela vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque o computador lá ele é treinado pela interação humana. Então, o que você quer ouvir? Ele vai te mandar música assim. Ela vai ser criada música assim. Então, vigia. Né? Daqui a pouco a gente começa ouvindo música de IA. Daqui a pouco a gente está preparando sermão de IA. E daqui a pouquinho a gente está seguindo um Deus de IA, inteligência artificial. Isso não é bom. Não é bom. A gente tem que vigiar. Outro detalhe, concentração de poder e tecnologia. Olha aqui, Elon Musk controla mais de 25% dos satélites ativos que orbitam a Terra. Um homem, irmãos, é dono de 25% de todos os satélites que tem na Terra. Movimentos de pacificação, ó, análise de direita na Europa, Trump quer acabar com a guerra na Ucrânia. Isso aqui são tem informações passadas, né? A gente está vendo coisas mais atuais que isso aqui, mas a gente percebe isso no mundo. Vamos tentar fazer paz, vamos tentar resolver, vamos fazer um acordo aqui para poder selar. Pregação do Evangelho, que a palavra diz que chegaria a todos os lugares do mundo, e eu coloquei aqui, missionários.
É uma visão que a gente tem de pregação do evangelho. Mas e através de internet e aplicativos? Será que essas pessoas já ouviram? Será que elas não ouviram? Ou será que elas já ouviram e não receberam o evangelho? É uma coisa para a gente pensar, irmãos. Porque em muitos lugares ao longo da história, o evangelho não chegou da forma como nós conhecemos. Então, será que se alguém de fato não ouviu literalmente esse evangelho, seria isso que estaria se cumprindo na palavra? Porque hoje a gente tem muitas formas de acesso ao evangelho. É uma coisa a se pensar também. Então, irmãos, reta final, como nós vimos, os sinais estão pipocando diante de nós. E aí talvez alguém possa pensar assim, poxa, mas isso tudo já aconteceu em algum momento. Já. É igual quando ter dor de barriga. Mas eu já tive dor de barriga, creio que você também já teve. Eu também já tive dor nas costas. Eu também já vomitei. Agora, quando você vê uma pessoa com dor de barriga, dor nas costas, vomitando, dor de cabeça, isso tudo junto, aí você vê que realmente a coisa está funilando, está indo para outro lugar. Eu coloquei aqui, ó, contrações de treinamento e contrações de parto. É natural, irmãos, a mulher, quando ela está para dar à luz, né? Não que eu tenha dado à luz, mas é fácil a gente pesquisar isso, ela tem algumas contrações que são chamadas de contrações de treinamento, que vem de vez em quando, dá um aviso, mas quando começa de fato as contrações de parto, a tendência é que elas vão ficando cada vez mais curtas e cada vez mais intensas. Então, palavra do Senhor, estejam atentos para que ninguém vos engane. Quando disserem, a paz é segurança, então lhe sobreviverá repentina destruição, como dores aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente pelo seu modo de pensar e nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é abandono deliberado da fé. A pessoa quer se afastar. E também que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, tem alguém agora que detém o ministério ou o mistério da iniquidade. Quem que é que retarda, irmão, a desgraça se instaurar no mundo? Quem que é que retarda o processo de putrefação do mundo? Não é a igreja? Não é o servo do Senhor, através da sua conduta, através da ação do Espírito Santo? Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. O que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Amém, meus irmãos? Bom, a gente vai ficar por aqui. E se Deus assim nos abençoar, agora que a gente já viu, fez esse preâmbulo, né, falando de que é certa a vinda do Senhor, já que nós trouxemos essa certeza para o nosso coração que de fato ele vai vir, nas próxima semana, no próximo encontro, nós vamos falar sobre a estátua de Nabucodonosor e os impérios mundiais que Daniel viu em sua visão. E a gente vai ver como que isso tem influência ao longo da história e até nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? A gente continua à disposição no grupo. Se os irmãos quiserem mandar alguma mensagem também direta para mim, pode mandar. A gente ainda vai deixar o grupo aberto nesses primeiros dias até a gente se acertar, né, como é que vai funcionar direitinho, mas a gente continua à disposição. Como eu disse no começo, a ideia é nós compartilharmos aquilo que nós recebemos do Senhor para que juntos a gente possa crescer. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, fique à vontade para compartilhar e a gente vai tentar, dentro do possível, trazer um entendimento melhor para todos nós. Amém, meus irmãos?